Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O primeiro reforço da janela, hein? Claro que ainda vai ser oficializado, finalizando todos os detalhes para ser contratado oficialmente. Luiz Sinisterra, vamos traçar aqui o panorama da chegada do jogador, os próximos passos, o Cruzeiro no mercado. Vamos falar sobre essa história de Gabigol. Temos informações importantes. Leonardo Jardim podendo ganhar um retorno não tão esperado assim para o jogo de sábado, para não ter que improvisar na lateral direita. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Sinisterra chegou, Cruzeiro no mercado, e vou trazer informação sobre Gabigol. Primeiro, o treinamento do Cruzeiro, na Toca da Raposa 2, que contou aí com uma boa notícia para o técnico Leonardo Jardim. Isso porque o William, ainda fazendo um trabalho de fortalecimento, de prevenção de lesão, mas ele treinou com o grupo. O William tem muita chance de jogar no sábado diante do Internacional e se voltar é porque vai estar em condição. O departamento médico do Cruzeiro tirou o atleta do jogo diante do Mirassol, fez todo esse tratamento aí nos últimos dias e hoje o William foi a campo. Uma ótima notícia na Toca da Raposa 2. E uma outra boa notícia é que o João Marcelo hoje, ele participou de um pouco da atividade com bola. O João Marcelo operou o joelho direito em fevereiro, desde então ele não atuou mais e ele fez uma parte deste treinamento com bola. A gente falou que ele vai ser liberado agora no início de setembro, então claro que para jogar ele vai precisar cumprir mais algumas etapas, mas é uma recuperação muito positiva do zagueiro João Marcelo, que era titular, né, no início do ano, até ter essa grave lesão. E até por isso, por esse retorno do João Marcelo já no início de setembro, por estar com uma dupla muito afinada, né? Fabrício Bruno e Vidalba. O Jonathan Jesus, quando entrou na zaga, foi bem. Aí tem um Gamarra ali correndo por fora. E o Bruno Alves, que mudou o panorama completamente dele no Cruzeiro, né? Depois da convocação para a seleção brasileira, as informações que chegaram para o Cruzeiro foi que ele se destacou muito lá nos treinamentos e nos amistosos diante da seleção paraguaia, tanto que frequentou o banco diante da equipe do Mirassol e agora é a quinta opção aí, ou mais uma opção para a zaga do Cruzeiro. Então, por isso, mudou o cenário de busca por zagueiro nesta janela. Para o ano que vem, aí tem que aguardar, né? Mas, por exemplo, o Gamarra, ele não vai ser adquirido, vai ser devolvido. E aí vamos aguardar o que vai ter o Cruzeiro quanto a essa questão. Chegou o atacante colombiano, 26 anos, passou aí toda quarta-feira fazendo exames complementares para ser anunciado oficialmente pelo Cruzeiro. Ele já fez uma bateria de exames na Inglaterra, complementou os exames aqui. Nesta quinta-feira é quando deve assinar o contrato, e aí vamos trazer alguns detalhes desta negociação, detalhes importantes. E o jogador com certeza vai, nesta quinta, já no ambiente da Toca, né? Testes físicos, todos aqueles outros testes que não são os exames em hospital, em clínica, né? Para aí, quem sabe, na sexta-feira já fazer o primeiro treino com os companheiros ou uma atividade específica ali. Para sábado, é aquilo que a gente falou, pouco provável, até por causa da questão também de bid, né? Quando o atleta vem do exterior, tem visto de trabalho e todos os passos, mas para a Copa do Brasil, o Cruzeiro conta com o atleta e ele vai estar regularizado até terça-feira, 19 horas, quando é o prazo para que o jogador possa estar disponível nos jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Isso vai acontecer, repito, o contrato deve ser assinado nesta quinta. Se não for anunciado nesta quinta, até sexta-feira, o Cruzeiro anuncia a contratação, até porque as informações são que os exames do jogador estão ok,
É claro, né, que uma coisa ou outra ali pode ser identificada, por exemplo, precisar de fazer um trabalho de fortalecimento juntamente com os treinos, isso é mais do que normal, principalmente para um atleta aí que vem deste período sem atuar, mas o que a gente tem de informação até agora é que não vai ter nenhum outro tipo de problema e o Sinisterra vai assinar contrato ou nesta quinta ou no mais tardar na sexta, ou ele será anunciado nesta quinta, até sexta-feira vem o anúncio oficial da primeira contratação do Cruzeiro nesta janela, e o Cruzeiro no mercado, hein? Buscando aí mais um jogador para o ataque. A diretoria tem algumas conversas em andamento, nomes ainda não apareceram, até surgiu aquela possibilidade do Caio César, jogador do Al Hilal. Com sinceridade, não sei em que estágio está isso, se vai ser ele ou se vai ser um outro nome, mas é fato que o Cruzeiro quer mais um atacante nesta janela. Aí o que vier além disso, teria que ver com alguma oportunidade de mercado. O fato é que a janela vai continuar aberta, né? Mesmo se o Cruzeiro fechar este outro nome aí até, não sei, até a semana que vem, por exemplo, ainda vai ter tempo aí de janela. E o que a gente sabe também, né, é que empresários vão acompanhando ali o noticiário e oferecendo jogadores para o Cruzeiro. Tá precisando disso, tá precisando daquilo. Então, vamos acompanhar, mas concreto mesmo é o que tem o Luiz Sinisterra para ser anunciado e o Cruzeiro querendo fechar aí esta outra contratação para o ataque, para dar novas opções ao técnico Leonardo Jardim. Para a gente fechar, o assunto que vem bombando aí nas redes sociais, muita gente repercutindo, que é sobre Gabigol. E hoje eu conversei com o empresário do Gabigol, o Júnior Pedroso, e ele me autorizou a falar que eu conversei com ele e que ele pediu para passar o seguinte, que em momento algum o Gabigol pediu para buscar uma possibilidade de saída do Cruzeiro, que ele realmente está na Europa, mas é por causa do Antony. Não tem a ver Antony com o Cruzeiro, viu, pessoal? O Antony vai ficar na Europa, tem algumas questões lá adiantadas, não teve nada também com o Cruzeiro, nada trabalhado no futebol brasileiro, só para pegar esse gancho aí, porque esse assunto surgiu nas redes sociais, e ele me falou o seguinte: Samuel, pode falar que conversou comigo, não tem nenhum movimento para o Gabigol deixar o Cruzeiro, eu não estou buscando nada nesse sentido. O Gabriel, ele chama Gabriel, né? O Gabriel não me pediu nada. Aí ele comentou, claro, né? Um jogador como o Gabigol, o Gabigol já falou isso, né? Ele quer jogar, e é óbvio, né? O Gabigol, em todos os clubes que ele passou, né? Ele teve ali o seu papel de protagonista, e principalmente essa história no Flamengo, né? Claro que se um jogador que é reserva, ele não estiver buscando o espaço entre os titulares, esse jogador aí tá errado, né? Mas nada além disso foi o que ele pediu para passar. Então, tá aí o registro, porque surgiu muita coisa, né? Então, o Júnior Pedroso até ficou incomodado, né? Com esse tipo de informação, porque é uma coisa muito séria, né? E até destacou que o Gabriel, ele vem cumprindo tudo como tem que cumprir, né? E quando entrar buscar dar o melhor para reconquistar aí, se possível, o espaço entre os titulares. Então fica aí o registro, conversa que eu tive hoje com o Júnior Pedroso, empresário do Gabriel Barbosa, o Gabigol, o Gabi, que segue aí treinando e à disposição do técnico Leonardo Jardim. Vamos começar falando então a respeito do zagueiro João Marcelo, né? Que dá um passo importante para voltar aos gramados. Jogador que passou por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior. É sempre uma lesão que requer uma atenção importante. E ainda no Campeonato Mineiro, ele passando por essa cirurgia, né? E o jogador
segue se recuperando em um tempo realmente que chama a atenção no Cruzeiro. O João Marcelo, não vou me recordar aqui o jogo agora que ele se machucou, né? Direitinho, mas é um cara. Foi Uberlândia, no Campeonato Mineiro. Início de fevereiro ele operou. Boa, Samuca, boa. Então, é um cara que vai ser reforço para essa sequência de temporada, na sua opinião, Rafa? Valu, não deixa de ser, né? Porque o Cruzeiro, em algum momento, ventilou a possibilidade de contratar um zagueiro para a sequência da temporada, muito pela falta de confiança da comissão técnica no Gamarra, né? Passou a não estar dentro dos planos pelas escolhas, pelas minutagens, a gente pode interpretar dessa forma. Só que o Cruzeiro não conseguiu chegar nesse zagueiro, né? Foi amplamente divulgado a respeito das negociações com o Vitor Gabriel, acabou não concretizando, um ou outro nome ventilado. A sensação é que o Cruzeiro não sentiu firmeza nesses nomes para apostar neles e preferiu aguardar. E aí, com o João Marcelo retornando, você volta a ter 4 zagueiros em quem você confia no seu plantel, isso sem considerar o Bruno, né? O Bruno Alves, que passou a estar presente também com o profissional, e a tendência, o Samuel trouxe aqui na Samuca TV, é que ele passe a treinar e compor, ser esse 5º zagueiro do nosso plantel profissional. Então, entendo como um reforço, sim. Atualmente a gente tem, na minha opinião, a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Temos o Jonathan Jesus, que para mim é um reserva confiável para essa zaga, já atuou dos 2 lados, mas sem sombra de dúvidas, ter o retorno do João Marcelo para a sequência é muito importante. Fez boas partidas aqui no Cruzeiro, foi titular por bastante tempo e vai agregar muito, em especial chegando agora num sistema defensivo que parece muito bem encaixado, né, com as peças titulares. Então, quando está tudo funcionando no coletivo, a tendência é que as individualidades se sobressaiam. Talento ele tem muito, muita expectativa para esse retorno dele, que volte bem, que fique livre de lesões, se Deus quiser. Passou por um período difícil, né? Todo atleta não quer ficar longe dos gramados, principalmente pelo tempo também que ele está fora, né? Requer muita resiliência também, estar perto das pessoas que gostam dele, ter cabeça boa. A gente sabe que o lado emocional muitas vezes podem ser afetados, né? Então, tomara que isso seja uma barreira, né, ultrapassada. A expectativa é para que ele possa estar dentro do campo logo, logo. Eu tenho um pouco da expectativa muito perto daquilo que eu também tenho com relação ao Matheus Henrique. Não vai ser de uma hora para outra que nós, mesmo ele estando liberado, que ele vai conseguir nos ajudar dentro do campo. Ele ainda vai precisar de algumas adaptações ou readaptações, principalmente a questão física. Hoje, como nós sabemos, né, Fabrício Bruno e o Vidalba, né, são 2 jogadores da mesma posição que estão muito bem encaixados, estão rendendo muito bem também, são 2 atletas confiáveis. Então, acho que ele também vai ter que brigar por essa posição. O Cruzeiro não tem cadeira cativa, acho que isso fica muito claro, e eu imagino que para ele também isso esteja muito claro, né? Mas é um reforço que tem muito potencial, né? É um atleta jovem ainda, que tem a questão da vitalidade, é um atleta que já foi titular com a camisa do Cruzeiro, muito por mérito também, e vai em busca de reconquistar a confiança do treinador, né? Embora com o Leonardo Jardim ele ainda não teve grande experiência, mas de qualquer forma a gente sabe que vai ser aos poucos nos treinamentos que ele vai ter que mostrar trabalho para ganhar essa confiança. Então, assim, eu vejo com bons olhos. É um atleta que tem muito potencial para continuar nos ajudando. Estando em dia com a parte física, com a cabeça boa também, qualidade técnica, ele já se provou dentro do próprio Cruzeiro que tem potencial para nos ajudar. Ô Valu, essa questão aí do João, ele completa agora no início de setembro 7 meses da cirurgia e é o prazo que ele tem para voltar aos treinos, aí ser liberado de forma integral para os treinos com bola, né? Claro que ele já não vai voltar ficando à disposição assim, mas além dessa questão, e aí como o futebol ele é muito dinâmico, porque o Cruzeiro veio para a janela para contratar um zagueiro de fato, teve o Vitor Gabriel, que se o Inter aceita
3 milhões de euros em 60%, hoje ele estaria aqui, na Toca da Raposa 2, era um jogador que o Jardim pediu. O Brian Medina lá, que acabou indo para Portugal, o Jardim não sentiu tanta firmeza e por isso ele não veio. Custaria 2 milhões de dólares, isso já estava definido. E em um determinado momento em que as coisas foram acontecendo, né, e uma estabilidade muito grande da dupla com Vidalba e Fabrício, quando o Jonathan entrou foi bem, e além agora dessa volta aí do João Marcelo, o Gamarra tá aí, mas não tá, né? Dificilmente vai entrar em algum jogo até o final do ano, não teve nenhuma questão avançada também para sair, né? Vi até muita gente falando, a partir do momento que você assina um contrato com um jogador, meu amigo, se não chegar em um denominador comum para todo mundo, o cara não vai sair, né? Você não pode simplesmente pegar o cara, até pode, né? Mas aí isso vai custar para você alguns milhões na justiça do trabalho e etc. Então, é um jogador que está aí, mas dificilmente vai ser aproveitado. E por que o cenário mudou? E mudou para esse jogador também, né? E é um atleta que a gente já falou aqui várias vezes, que é o Bruno Alves, que ficou no banco lá contra o Mirassol. O Bruno Alves está no último ano de júnior. E até então não existia nada assim de mais especial para o Bruno Alves, né? Ia terminar muito provavelmente aí a temporada, tem contrato ainda com o Cruzeiro, né? E talvez pudesse ser emprestado ou algo nesse sentido. Mas com a convocação para a seleção sub-20, a história desse garoto ela passa a ter uma transformação aqui no Cruzeiro, porque as recomendações que chegaram da seleção sub-20 foram as melhores possíveis sobre o atleta. Hoje, o Bruno está visivelmente com a forma física melhor, está com mais agilidade ainda, a parte técnica dele dispensa comentário, né? Quem acompanha no sub-20. Então, com essas informações que chegaram, o Cruzeiro já falou assim, opa... E por que eu estou falando que o futebol muda muito? Talvez pudesse ser contratado um zagueiro, sei lá para onde ele ia, o que ia acontecer. E com essas convocações lá, e jogou bem, fez gol em amistoso com o Paraguai e tudo, tem convocação agora para o Mundial, não sei se ele vai estar, mas teve muita gente que foi convocado, muito jogador da zaga, os clubes não liberaram, acho que foram uns 4 ou 5. E aí veio a oportunidade para ele. Aproveitou a oportunidade, e agora é visto com outros olhos aqui no Cruzeiro, por tudo isso que aconteceu, né? Aí fica no banco ali contra o Mirassol e passa a ser uma opção para a zaga. A gente fala, às vezes, aí sobre questão de garoto, de base e tudo, mas, diferentemente de outros períodos, a gente teve uma evolução considerável desses atletas no profissional, do que acontecia e o que acontece agora. Então, e por que eu peguei esse gancho aí do João Marcelo? Que o Cruzeiro desistiu de ir ao mercado para essa posição e quem sabe aí pode ter um novo cenário para um garoto que todo mundo acompanha e sabe que tem potencial e para o ano que vem aí vamos aguardar, né? Mas cada um encarar sempre ali a chance que vai ter como uma última chance na vida, velho. E eu estou feliz pelo Bruno Alves, e acompanhei o Valu lá em Mirassol, acho que a gente não chegou a mostrar isso, não. A mãe dele estava lá, e aí ele conversando com a mãe ali, no hotel, véio, uns garotinhos lá pedindo autógrafo, sabe? Pô, o menino estava aí, sei lá para onde que ia, né? E de repente está lá no profissional, vivendo um vestiário, ficando no banco, a mãe ali acompanhando o filho, que foi criado aí com muita dificuldade e hoje pode ser uma opção para uma composição, né? Claro que ele não vai chegar amanhã e vai jogar com o Internacional, mas de repente tudo mudou e a gente pode ter num garoto aí uma alternativa de que ia gastar ali 3, 4, 5 milhões de euros e aí, qual que era o resultado que ia dar, né?